Olá! Hoje eu vou resolver com vocês um problema de otimização com restrição, mas usando para resolver o algoritmo do enxame de partículas, que é o Particle Swarm, já implementado no MATLAB. Então vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para ler o problema que iremos resolver. Então, uma refinaria destila 2 petróleos, A e B, em 3 produtos principais: óleo combustível, gasolina e lubrificante. Os 2 tipos de petróleo diferem em composição química e, por isso, alcançam diferentes quantidades de produtos. O remanescente 10% de cada barril é perdido no processo de refino. Cada barril de petróleo tipo A rende 40% de óleo combustível, 30% de gasolina e 20% de lubrificante. Cada barril de petróleo tipo B rende 25% de óleo combustível, 60% de gasolina e 5% de lubrificante. Os petróleos também diferem em preço de custo e disponibilidade. Os barris de petróleo tipo A estão disponíveis pelo custo de $15 por barril. Já os barris de petróleo tipo B estão disponíveis pelo custo de $18 por barril. Contratos com distribuidores independentes requerem que a refinaria produza no máximo 2.000 barris por dia de gasolina, 1.500 barris por dia de óleo combustível e 500 barris por dia de lubrificante. A refinaria tem como maior interesse maximizar o seu lucro. Então, aqui na tabela, temos o resumo dessas informações fornecidas no problema e temos aqui as informações destinadas a cada tipo de petróleo, o custo de processamento e o preço de compra. Então, como primeiro item, faça um gráfico no MATLAB mostrando as restrições do problema e indique a região factível onde se encontra o ponto ótimo responsável pela maximização do lucro da refinaria. 2. Conhecendo a região factível, qual as faixas de quantidade de petróleo 1 e petróleo 2 seriam corretas para encontrar um ponto ótimo via um método estocástico? E 3. Encontre o valor ótimo de taxa de alimentação dos 2 petróleos, barril por dia, nessa planta, usando a função Particle Swarm do MATLAB. Então, vamos resolver esse problema. Vou aqui, então, abrir o MATLAB para iniciarmos a resolução. Bom, vou criar aqui um novo script, clear e CLC, e vou salvar com o nome otm so.m. Prontinho. Então, a primeira ação que devemos fazer é construir essa região factível do nosso problema. Então, onde se encontra o ponto ótimo, apenas para entendermos melhor de como estamos tratando aqui a questão. Então, eu vou só dividir a minha tela para ficar mais fácil. Tá ótimo assim. Então, eu vou escrever aqui as restrições do problema. Então, vamos lá. A primeira restrição que eu tenho em relação à gasolina, tá? Então, a gasolina ela é composta de 30% do petróleo A, ela tem o rendimento por volume, né, de 30% do petróleo A e 60% do petróleo D, e a máxima produção dela de barril por dia é 2.000. Então, como é que eu escrevo matematicamente isso, né? Então, vai ser 0,3 de x1 mais 0,6 de x2 menor ou igual a 2.000. Mesmo raciocínio eu vou fazer para o lubrificante, né? Então, é 0,2 de x1 mais 0,05 de x2 menor ou igual a 500. Agora, para o óleo combustível, 0,4 de x1 mais 0,25 de x2 menor ou igual a 1.500. Então, para eu formar a região factível, eu preciso isolar ou x1 ou x2. Nesse caso aqui, eu vou isolar o x2 e eu vou criar essas restrições como se fossem funções anônimas, pois eu vou testar essas restrições para diferentes valores de x1.
tá? Então, isolando agora o X2, eu vou ter a primeira restrição para a gasolina, que ela recebe um valor de X1, vou colocar o X1 aqui como X, tá? E que vai ser 2.000 menos 0,3 vezes X1, que agora é o X, divididos por 0,6. Agora, a minha restrição para o lubrificante vai ser 500 menos 0,2 vezes X, divididos por 0,05. E a minha restrição para o óleo combustível será 1.500 menos 0,4 vezes X, divididos por 0,25. Agora, a gente tem que criar um vetorzinho X, né? Eu vou usar aqui o linspace, que vai de 0 até 10.000 elementos. E eu vou plotar esses valores. Então, vou plotar o X e o RG. Eu vou dizer aqui que é uma linha contínua vermelha. E eu vou só aumentar a espessura dessa linha, que o default do MATLAB é muito fininho. Hold on, né? Porque eu vou plotar mais de uma série nesse gráfico. Então, o X aqui é RL. Agora ele vai ser azul. E o X é ROC, que vai ser o verde. Eu vou estabelecer aqui um limite para o X. Para o X não, desculpa. Para o Y. Ai, mas o Y a gente não rodou, né? Deixa eu só rodar esse gráfico para a gente ver como é que ele vai ficar. Ele deu algum erro aqui. Ah, sim. Eu esqueci aqui de botar o argumento, né? Eu só coloquei o nome da função, mas essa função, ela recebe a variável de entrada x. Aí o que acontece? Aqui ela acabou plotando, né, valores negativos, né, do valor de x2, o que não pode acontecer. E ela vai mais ou menos ali, ela corta em um 10 a 4. Então, eu vou estabelecer um limite para o y. Então, y', ele vai de 0 a 1 é a 4. Então, vamos rodar de novo. Pronto, aqui está a nossa região fatídica. Então, na verdade, né, o valor de x2 ele tem que ser menor ou igual, né, do que esses valores aqui, porque eu isolei ele, né, então o x2 é menor ou igual a esse valor, a esse e a esse. Então, na verdade, a região fatídica é essa região aqui, que se encontra abaixo da curva da linha vermelha e da linha azul. Então, essa região aqui. Então, respondendo o item 2, né, qual é o valor, que é a faixa de valores que devemos procurar, tanto no x1, que está aqui no eixo x, quanto no x2, que está no eixo y, para encontrar o valor ótimo que maximize o lucro, né, dessa refinaria. Então, o valor de x1 vai estar entre 0 e aproximadamente aqui 2.500, e o de x2 estaria entre 0 e aproximadamente 3.200. 3.333, para ser mais exato. Bom, então a primeira parte do problema foi feita, tá? Agora vamos montar o problema de otimização. Então a gente já sabe os intervalos, né, de cada valor de x e de y, então eu posso colocar eles aqui como intervalos lower bound e upper bound. Então vai respeitar a ordem x1 e x2. Então o x1, o lower bound, os dois vão estar entre 0 e o x1 estaria entre 2.500 e o x2 3.330. Eu acho que era isso, né? Deixa eu botar de novo aqui para a gente ter certeza. Tá 3.300. Aparentemente 3.330, eu acho que se enquadra. Pronto.
Então, agora, vamos fazer a chamada aqui do particle swarm, tá? Então, só vou copiar aqui como é a saída dele. Então, é x ótimo, fval exit flag, output, igual a particle swarm. Eu vou chamar uma função f_objetivo que eu preciso criar, o número de variáveis que eu estou otimizando, que vai ser igual a 2, o LB, o B, e o options que vamos colocar sim. Tá. Então, vou colocar aqui o options logo, opt-in set. Deixa eu maximizar essa janela, ótimo. Opt-in set do particle swarm. Eu quero enxergar as iterações, como é que o algoritmo está evoluindo, então vou colocar aqui display iter. E eu vou aqui definir o tamanho do meu enxame, então swarm size. Vou colocar aqui com 1000 e o número máximo de iterações, max iter, igual a 10.000. Eu espero que a gente não precise chegar em tudo isso, mas vou colocar aqui só como prevenção, para ele não rodar nos valores de default. E eu vou criar aqui embaixo a nossa função objetivo, f_obj, que vai receber o x. Deixa eu só definir aqui que o nvars é igual a 2. Prontinho. Então, a nossa função objetivo, né, na verdade, vai ser, porque o enxame, né, ele vai minimizar a função objetivo, então, como a gente quer maximizar o lucro, então a nossa função objetiva vai ser menos o lucro, porque ele vai buscar a minimização, o algoritmo. Então, a gente precisa primeiro criar a nossa função lucro, né? Então, sabendo que o lucro ele é igual à venda menos o custo, tá? Então, aqui eu vou primeiro escrever quem é a venda, tá? Então, se eu olhar aqui para o problema, então quem é a gasolina? A gasolina é vendida a $35 o barril e ela é composta de 0,3x1 mais 0,6 de x2. Então, são esses dois valores multiplicados por 35. Então, em relação à gasolina, a gente tem 35 vezes 0,3 de x1 mais 35 vezes 0,6 de x2. Isso aqui é relativo à gasolina. Agora, em relação ao lubrificante, vai ser 55 vezes 0,2 de x1 mais 0,05 de x2. Então, mais 55 vezes 0,2 de x1 mais 55 vezes 0,2, desculpa, 0,05 de x2. E em relação ao óleo combustível, temos então, $20 o barril, que corresponde a 0,4 de x1 e 0,25 de x2. Só estou pulando uma linha aqui. Então, vai ser, deixa eu só pegar aqui, vai ser 20 vezes 0,4 de x1 mais 20 vezes 0,25 de x2. Perfeito. Esse, então, é relativo ao preço de venda. Agora, em relação ao custo. O custo que temos. Então, o preço de compra, né,
que é 15 dólares o barril, em relação ao valor X1, e 18 dólares o barril em relação ao valor X2. Além disso, a gente tem um custo de processamento, que vai ser 0,2 dólares por barril de X1 e 0,8 dólares por barril de X2. Então, a gente precisa incluir isso aqui na função custo, tá? Então, vai ser 15 vezes X1 mais 18 vezes X2 mais 0,2 vezes X1 mais 0,8 vezes X2. E aí eu vou criar aqui um lucro que vai ser igual a venda menos o custo. E a nossa função objetivo vai ser igual a menos o lucro. Porque a gente quer maximizar o lucro, só que o par transform ele vai sempre encontrar o mínimo da função objetivo. Tá? Porém, a gente tem aqui, na verdade, restrições que precisam ser respeitadas. Tá? Então, por exemplo, essas restrições aqui, eu preciso incluir elas no meu problema. Como a gente rodou, deixa eu só comentar tudo isso aqui só para rodar novamente. Quando rodamos nosso problema, a gente viu, na verdade, que quem está determinando a região factível são duas restrições. Essa restrição aqui, ela acaba não sendo contada, pois ela já está englobando essa região aqui. Então, na verdade, a gente está olhando para a linha azul e a linha vermelha, que são as restrições da gasolina e do lubrificante. Então, não precisa incluir essa restrição do óleo combustível dentro da minha função objetiva. Tá? Então, preciso incluir essas duas restrições aqui. Mas como é que a gente faz isso, né? Então, uma estratégia é a gente penalizar a função objetivo caso essas restrições não sejam respeitadas. Então, se x2 for maior que isso aqui ou, né, x2 for maior que isso aqui, então preciso colocar tudo isso aqui dentro de um parênteses. Ah, ele apagou. Então, calma aí. Então, a minha função objetivo, eu vou botar um valor muito alto, 1 é a 10. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular aqui, mas aí ele vai ver, mas se o x2 da vez, né, ele tiver dentro dessas duas condições, ou uma ou outra, ou então as duas, então não serve. Então, eu vou colocar um valor de função objetivo muito alto para ele ignorar, para ele entender que esse valor de x2 escolhido não é um valor adequado. Tá? Então, feito isso, eu agora não vou mais botar o hold off aqui, eu vou aproveitar esse meu gráfico e eu vou imprimir esse x ótimo encontrado. Então, eu venho aqui e coloco o plot xotm1 e xotm2. Vou colocar ele aqui como marcador. E vou incluir uma legenda. Então, a primeira é gasolina, depois é lubrificante, depois é o óleo combustível, e aqui é o valor ótimo. E vamos rodar. Ele deu algum problema,
Eu não revisei o código, então vamos olhar o que ele falou. Ah, sim. Vou escrever aqui opt-in set, só que não é isso, é opt-in options. Tá? Ele tem um problema aqui na própria restrição. Deixa eu só ver se está certinho. Então, x2 maior que 2000. Ah, sim, aqui não é x, né? Aqui é x1. E aqui é x1 também, que eu copiei direto lá da restrição. Então, achamos o ponto ótimo. Acaba que, para essas condições, né, o ponto ótimo ele acaba sendo determinado pela interseção aqui de ambas as restrições. Então, esse é o valor encontrado pelo enxame de partículas. Então, vamos olhar aqui como é que ele fez, né? Então, ele usou, na verdade, 44 iterações, a gente botou 10.000, então ele convergiu bem mais rápido. Então, o valor da função objetivo ótimo é essa. Então, isso aqui representa o lucro MFVol. Então, o lucro representa esse valor aqui, 50.929. E o XOTM é exatamente o X da interseção do gráfico. Então, essa é uma estratégia, né, para que a gente consiga incluir as restrições utilizando o algoritmo do enxame de partículas do MATLAB. Bom, ficamos hoje por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Se tenha ficado ainda alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários. Obrigada e até mais.